Capítulo 5. A persuasão de Collis desvaneceu, e no momento em que ele se foi, retomei o controle sobre o meu corpo e pensamentos. Mas fiquei parado ali, onde ele me deixou. Uma jaula de ouro, ainda maior, que me despertava terrível e profunda suspeita de ser aquela a qual Aios havia falado. A água do mar escorria de meu cabelo e do vestido, formando pequenas poças no chão preto e brilhoso, enquanto um leve tremor percorria meu braço. O retorno havia passado em um borrão, mas uma vez dentro da jaula, Collis não saíra imediatamente. Tinha ficado por algum tempo, mas não falara. Ele apenas me encarara, meu rosto, meu corpo, com as mãos trêmulas em meus braços, depois em minha cintura e quadris. Eu ainda podia sentir seus dedos cravados em minha pele, depois se enrolando em torno do tecido molhado e fino do meu vestido, minha pele arrepiada durante todo o tempo. Ele tremia como se estivesse dominado por algum tipo de emoção extrema ou como se lutasse para não perder o controle. E estremeceu, enquanto o terror se alojava na minha garganta e desamparo me sufocava lentamente. Ele continuou a tremer durante cada segundo, cada minuto, enquanto eu temia o que estava por vir, o que ele faria enquanto eu estivesse ali. Aquela impotência sufocante e asfixiante havia se entrincheirado profundamente dentro de mim, e ele havia permanecido, mesmo na ausência de Collis. Um arrepio percorreu meu corpo e senti um aperto no peito. Eu não havia sido capaz de desviar o olhar ou sair de seu alcance. Não conseguia nem dizer a ele que parasse de me tocar, sequer tive a chance de recuperar alguma ilusão de controle. A náusea aumentou, fazendo meu estômago revirar. Eu estava indefesa, absolutamente impotente, e tinha sido muito fácil para ele se assegurar daquilo. 4 palavras. Apenas 4 malditas palavras, e ele havia obtido o controle absoluto de mim. O fundo de minha garganta queimava. As barras de ouro diante de mim, espaçadas 30 centímetros, pareciam desfocadas. Consegui dar um passo e então minhas pernas pararam de me sustentar. Caí sobre os joelhos e palmas. Nem mesmo senti o impacto. Meu peito, muito apertado, se contraiu ainda mais quando eu ofegava. Collis poderia fazer aquilo novamente a qualquer momento. Ele poderia controlar minha vontade e tirar meu poder antes que eu sequer percebesse. E não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. Eu estava presa ali, com ele, sem controle. Morreria ali, nas mãos de Collis ou em minha ascensão, e não havia como dizer o que aconteceria naquele intervalo de tempo. Na verdade, eu sabia. Aios pouco disse sobre sua época como uma das favoritas de Collis, mas pude preencher as lacunas do que ela não dissera. Ele jamais tocava em suas favoritas, mas comigo eventualmente seria diferente. Eu sabia disso. Pude perceber em seu olhar quando ele estava diante de mim, as mãos apertando meu vestido. Era o mesmo tipo de desejo sombrio e distorcido que eu vira nos olhos de Távios, mais vezes do que gostaria de lembrar. Recostei-me, o coração disparado. Apertei os olhos, mas minhas bochechas ficaram úmidas. A dor explodiu em minha mandíbula enquanto eu fechava a boca com força, mas o som regular ainda ensurdecia meus ouvidos. Bati a mão no rosto. Porra, aquilo doeu. Mas a dor física era nada comparada à agonia fulminante, que não deixaria hematomas. A promessa de Collis de destruição violenta, não só a minha, mas também daqueles com quem me importava, ecoava em minha mente, ofuscando o medo de um possível ataque. Aquele foi um juramento do qual eu não duvidava nem por um segundo. Agora era meu corpo que tremia. Pânico e raiva brutos me invadiram, derramando-se em uma fenda no meu peito que havia se formado nos bosques moribundos, quando tentei escapar das terras sombrias e me entregar a Collis. A pressão crescia. Meu coração palpitou, o que tornava qualquer respiração ofegante. Minha garganta parecia se fechar enquanto lágrimas queimavam a pele macia de meu lábio. A essência primordial se agitou, pulsou. Minha pele se arrepiou inteira, os pelinhos se eriçando em resposta à breve carga que me impregnava o ar. No fundo, eu sabia que aquilo não era bom. Eu me lembrava muito bem do que acontecera da última vez que perdi completamente o controle. Quase tinha derrubado o palácio de Estes sobre nós, desencadeando a ascensão a qual não sobreviveria. Eu acabaria entrando em êxtase. Não podia me dar ao luxo de enfraquecer e me tornar verdadeiramente vulnerável. As brasas em meu peito vibraram, e eu baixei as mãos, abrindo os olhos. Perdi o fôlego. Éter prateado brilhava na ponta de meus dedos, enquanto as brasas e meu sangue começaram a vibrar. Controle-se, disse a mim mesma, tentando desacelerar e limpar a mente. Mas era impossível. Porque não se tratava apenas do que aconteceria comigo, mas do que com certeza seria feito a Ash, o que havia sido feito a ele, e Collis o prender em uma das celas em algum lugar. Eu sabia o estado em que ele tinha ficado e não era bom. Então algo me ocorreu. Pensei nas raízes que haviam brotado no chão quando quase me atirei na ascensão.
Por que a terra não tentara proteger Ash? Se bem que as raízes não tentaram me proteger, nem as brasas dentro de mim, quando eu estivera tão perto da morte. Tinha de haver uma razão, mas minha mente não conseguia se concentrar, perdida no que aguardava Ash, no que Collis faria com ele. Estremeci, os ombros subindo e descendo depressa enquanto tentava inspirar ar o suficiente entre aqueles sons irregulares e entrecortados que ainda deixava escapar. Pressionei os lábios, tentando acessar o tremor e silenciar os soluços. Ash nunca havia sido inteiramente sincero a respeito do que Collis tinha feito com ele no passado, mas eu sabia o bastante. Deuses, eu sabia demais. Ash era um primordial, mas aquilo não significava que ele não podia ser ferido. Ele podia se machucar gravemente. Podia até estar em êxtase, incapaz de defender a si próprio. Deuses, pensar naquilo não estava ajudando. As brasas latejaram com mais fervor. Um estalar baixo chamou minha atenção para o piso da jaula. No ponto em que meus joelhos dobraram, pousaram sobre o ladrilho preto, uma pequena fissura apareceu no que parecia ser uma pedra das sombras, formando uma fina teia de fendas. Sem fôlego, olhei para a barra acima de mim. Uma leve nuvem de poeira desceu. Algo brilhou no centro da jaula, lá no alto, onde todas as barras se juntavam, mas não consegui me concentrar naquilo. Meu olhar se moveu para o aposento além. O fulgor amarelado de vários lustres lançava uma luz suave sobre as paredes brilhantes de obsidiana. Pedra das sombras. Eu podia ver as achaduras na superfície, fissuras profundas demais para terem sido causadas por mim. Vi um assento dourado. Quantos tronos Collis possuía? Um em todos os cômodos, ao que parecia, talvez até mesmo na sala de banho. Mas não era o único objeto. Ao redor havia uma sala de estar, com vários sofás, algumas mesas baixas e 2 poltronas. À esquerda jazia uma mesa de jantar e algumas cadeiras. Um aparador de cerejeira escura estava encostado na parede, abastecido com uma garrafa de bebidas e copos empilhados. Tudo, exceto o aparador e o que ele continha, era dourado. Collis recebia convidados ali? Malditos deuses, aposto que sim. Várias janelas ficavam perto do teto, longe demais para serem alcançadas, e apenas com alguns centímetros de largura e altura. Então, a menos que eu aprendesse a voar e fosse capaz de dobrar meu corpo pela metade, não me adiantariam de nada. Presumi que estava dentro de algum cômodo do Palácio Cor, mas não tinha certeza. Podia estar em qualquer lugar. Ash podia estar em qualquer lugar. O ladrilho sob minha palma rachou. Puta merda, eu estava quebrando a Pedra das Sombras, um dos materiais mais resistentes e ambos os reinos, se não o mais resistente. Ai, deuses, eu precisava me acalmar. Deslizei as mãos trêmulas até os joelhos. Eu podia fazer aquilo, podia controlar o pânico e a essência primordial, não podia? Mesmo que parecesse, a ansiedade vinha de minha mente. Eu sabia como detê-la. E o éter? Agora sabia que ele fazia parte de mim, tanto que as brasas sequer poderiam ser removidas sem que eu morresse. Já tinha controlado aquilo antes. Podia fazer de novo agora. As brasas são sua por enquanto, lembrei a mim mesma. E eu podia controlá-las novamente. Podia me controlar. Não era fraca. Não estava desamparada quando se tratava daquilo. Não ficaria. Eu me recusava. Então, eu precisava desvendar o mistério. A essência estava respondendo às minhas emoções? A violência mistura de pânico e raiva? Ou estava reagindo à sensação de não ser capaz de respirar? Não era a primeira. Sim, o éter sempre se tornava mais ativo quando eu sentia alguma forte emoção, mas foram a falta de ar e o sentimento de desconexão comigo mesma a causa. Foi a vertigem de me sentir completamente fora de controle, como se fosse capaz de fazer qualquer coisa a mim mesma, e qualquer coisa pudesse acontecer comigo. Aquilo era a causa, porque parecia a morte, como correr a toda velocidade em direção ao fim. Mas eu não estava completamente fora do controle, não tentaria nada contra mim mesma. Aquela não era como a noite em que eu havia tomado vários remédios para dormir. Eu não queria morrer. Também não tinha sido meu desejo naquela ocasião, apenas me sentia perdida. Eu estava respirando, não muito bem, mas não me sentia sufocada por mãos invisíveis. O ar ainda enchia meus pulmões, eu só precisava desacelerar a respiração. Com os dedos cravados no joelho, forcei minha mandíbula dolorida a se abrir. Segui as instruções de Ash, porque elas me faziam sentir como se ele estivesse presente, e eu precisava muito daquilo. Conjurei a memória de seu corpo amparando o meu, os braços com firmeza ao meu redor. Deuses, eu podia ouvi-lo, sua voz de fumaça e sombra. Você precisa respirar mais devagar, disse ele com a voz suave. Coloque a língua atrás dos dentes da frente. Fiz como ele tinha me instruído, pressionando a ponta da língua na parte de trás dos dentes superiores e mantendo a boca fechada. Então,
Imaginando que ele estava guiando as minhas ações, endireitei as costas, removendo qualquer pressão física do peito. Feche os olhos e me escute. Obedeci o comando daquela memória. Concentre-se apenas em mim. Quero que você solte o ar enquanto eu conto até 4. Não inspire, só expire. 1, 2, 3, 4. Agora, inspire pelo mesmo tempo. Fiz exatamente aquilo, expirando e depois inspirando. Não pare. Não parei. Continuei, enquanto os segundos se transformavam em minutos. Não recuperei o controle imediatamente, tive de lutar. Precisei esperar meu peito relaxar e minha garganta se expandir. Tive de lutar para que minha respiração desacelerasse e se aprofundasse. Lutar para que as brasas se acalmassem. Então, fiz o que fazia de melhor. Eu lutei. Não tinha ideia de quanto tempo havia se passado. Podiam ter sido minutos ou horas, mas as lágrimas por fim diminuíram. Minha respiração se aprofundou e se estabilizou. As brasas se acalmaram e o espiral vertiginoso desapareceu até que me senti presente, conectado ao meu corpo e no controle mais uma vez. Com um suspiro entrecortado, me inclinei para trás e, em seguida, me forcei a ficar de pé. A dor em meu rosto e minha boca alternava entre uma dor fraca e uma pontada aguda, enquanto afastava do rosto os cachos úmidos e emaranhados. Limpei as bochechas com cuidado, meu estômago embrulhado com o brilho vermelho que vi em minhas mãos. Lágrimas de sangue. Lágrimas de um primordial. Deuses! Respirei fundo mais uma vez quando analisava minha mão direita. Os luminosos redemoinhos dourados atravessavam o dorso e deslizavam entre o polegar e o indicador, continuando em espirais pela palma. Ash estava vivo. Eu só precisava ter certeza de que continuaria assim, o que significava que tinha que dar o fora dali e encontrá-lo para que ele pudesse pegar as brasas. Então Ash ascenderia ao que sempre fora seu destino, o verdadeiro primordial da vida. Em meu peito, as brasas se contorciam como se desaprovassem. Deuses, aquele era um pensamento absurdo. As brasas eram apenas energia, poder. Elas não tinham opiniões nem preconceitos, simplesmente existiam. E uma vez que este se tornasse o verdadeiro primordial da vida, as poucas brasas da morte que ainda havia em Collis o forçariam a assumir mais uma vez o papel de primordial da morte, o que impediria que a devastação se espalhasse pelo reino de Lassânia e, eventualmente, pelo restante do plano mortal. E com a habilidade de ascender deuses restaurada, como eu tinha feito com Bel e Eios, Ash poderia matar Collis e fazer surgir um novo primordial em seu lugar. O que Eitos tinha na cabeça? Sussurrei, perguntando pelo que parecia ser a 100ª vez. Ele tinha criado uma arma ao colocar as únicas brasas verdadeiras da vida dentro de mim, junto com a alma de Sotória. Mas uma arma mal planejada e imperfeita. Era evidente que ele não havia considerado tudo o que podia dar errado depois do que o acordo fosse selado. Talvez ele pensasse que eu nasceria antes de sua morte, mesmo sabendo que Collis iria matá-lo. Ou talvez tivesse presumido que Ash seguiria com um plano, que me levaria quando eu completasse 17 anos, o que, portanto, me daria a chance de matar Collis antes de entrar na seleção, antes de que as brasas se fundissem tão profundamente dentro de mim que uma única gota do sangue de Ash tornasse possível que fossem removidas sem que eu morresse. Talvez tivesse esperança de que o filho pegasse as brasas e fosse capaz de acender algum deus das terras sombrias como o verdadeiro primordial da morte, antes que a morte de Collis mergulhasse ambos os reinos no caos. O que aconteceria se todo o poder não tivesse para onde ir? Mas lentamente balancei a cabeça. Não havia como ele ser tolo o suficiente para apostar naquilo. Não havia como Ash ascender a si mesmo e outro deus antes que a energia liberada pela morte de Collis causasse um estrago. Eu tinha visto a pressa com que a onda de choque deixara Renan, e já havia outro deus, outro recipiente, portanto, para armazenar aquele poder. Então, novamente, o que diabos Eitos tinha na cabeça? Tudo o que conseguira fora manter seguras aquelas duas verdadeiras brasas da vida, e Sotória, até agora. Engolindo em seco, pressionei a mão no centro do peito. O vestido ainda estava molhado e grudou na palma. Não ouvi a voz de Sotória, mas sabia que ela estava lá. Podia senti-la como jamais havia sentido, como se ela fosse uma entidade tangível que havia despertado dentro de mim. E ela estava consciente. Mas quanto? O suficiente para sentir o que fiz? Ou apenas o suficiente para saber que estava presa dentro de mim? Eu não tinha certeza, mas torcia para que sua consciência fosse apenas o resultado do meu encontro com a morte. E que ela ocasionalmente voltaria a ser, bem,
O que eu desejava era algo semelhante a estar adormecida, porque eu não queria que ela se sentisse aprisionada. Não queria que estivesse ciente do que talvez acontecesse a seguir. Ela já havia sofrido bastante. Mas eu também já não sofri o bastante? Uma sensação crescente de desesperança tomou conta de mim. Eu não fui capaz de fazer o que precisava ser feito. Havia algum sentido naquilo agora? Eu tive a chance de matar Collis na praia e fracassei. Eu não me importava, não mesmo. Além do mais, Collis com certeza sabia exatamente para o que eu havia sido treinada, muito embora não tivesse mostrado preocupação quando empunhei uma espada contra ele. A única opção que me restava agora era escapar e chegar até Ash. É mesmo? Sussurrou uma voz irritante muito parecida com a minha. Meu coração palpitou no peito enquanto eu observava as marcas douradas em minha palma. Mas aquela voz implicante precisava calar a porra da boca porque eu tinha tentado cumprir meu dever. Mas você realmente tentou? Eu odiava aquela maldita voz. Porque não, eu não havia tentado de verdade. Apunhalar Collis tinha sido um ato de medo, fruto da oportunidade, só isso. Tentar significava tornar-se sua fraqueza, fazê-lo se apaixonar, acabar com ele. Fechei os olhos, mas o gesto não impediu que a verdade fosse como um tapa na cara. Eu me importava. Pressionei os punhos cerrados contra os olhos. A verdade é que eu não queria fazer aquilo, não podia. Eu não merecia passar por qualquer tempo que me restasse me forçando a seduzir um ser como Collis, me convencendo de que eu não tinha alguma escolha quanto ao destino dado ao meu corpo. De que eu estava no controle, aturando a atenção e seu toque, mentindo para mim mesma e odiando cada segundo daquilo. E tudo para quê? Acabar com a devastação? Salvar um reino que nem sabia que eu existia, pelo chamado bem maior? Não parecia certo. E eu não podia fazer aquilo com Ash, com o meu amor por ele. Mais importante, eu não podia fazer aquilo comigo mesma. Eu não podia me tornar um recipiente vazio outra vez, uma tela em branco. Eu era uma pessoa, não era apenas um corpo quente criado para artimanhas, falsidade e com o propósito de destruir. Foda-se o bem maior, berrei, a cabeça inclinada para trás enquanto o grito ecoava das barras da jaula. O silêncio em resposta foi um tipo totalmente diferente de agonia. Deixei escapar uma risada rouca, uma tempestade de emoções rugindo dentro de mim. Chamas de raiva lambiam minhas entranhas, soprando as brasas, enquanto uma tristeza profunda e dolorosa me puxava para baixo, como uma âncora pesada me arrastando mais para as profundezas do desespero. Porque a verdade era que eu não queria ser o tipo de pessoa que sacrificava tudo, a vida, o corpo, a autonomia e a maldita alma, pelos demais. Tudo o que eu já havia enfrentado, a frieza de minha mãe, a sensação de que era, de algum modo, responsável pela morte de meu pai, os anos de solidão, a necessidade de carregar o peso de um reino que nem sabia da minha existência, muito menos meu nome, meu dever e existência tão cuidadosos ao atender o ego frágil de Távios, a sensação de fracasso amargo e purulento, tudo que eu havia desistido, jantares em família, afinidade, amizade e companheirismo, saber o que era para ser desejada por minha própria causa, e não por causa do que eu poderia fazer por alguém, ser conhecida, incluída, digna de uma conversa e de ser reconhecida, ter pessoas que de fato sabiam que eu existia e de que eu era real. Porra, eu fiz tudo aquilo por necessidade. Nunca por escolha, jamais havia tido a opção de escolher. Agora eu faria. Eu escolhia lutar.